Questão 8 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. Considerando os tipos de ataque e ameaças na web, segundo Stalins, assinale a opção correta. Uma ameaça de modificação de dados do usuário está relacionada à integridade. Então imagina o seguinte, você está transmitindo uma mensagem do ponto A ao ponto B e essa mensagem no meio do caminho ela foi modificada. Ao modificar essa mensagem, você está alterando a integridade daquela mensagem. Quem for o receptor daquela mensagem não vai receber a mensagem da forma com a qual ela foi enviada. Então, você alterou a integridade. E pode ter como contramedida a utilização de checksums criptográficos. Então, essa alternativa aqui de cara já é a alternativa correta. Esse checksums criptográficos é uma técnica em que são utilizados códigos de verificação que garante que os dados não foram alterados durante a transmissão da mensagem. Então, é que a alternativa A está correta. Uma espionagem na rede afeta a integridade. Parando aqui, espionagem altera a integridade? Se eu só a mensagem do ponto A ao ponto B, eu só olhei aquela mensagem, não alterei. Ela chegou da mesma forma, do ponto A ao ponto B. Eu alterei a integridade daquela mensagem? Não, eu alterei a confidencialidade daquela mensagem. Então aqui a primeira já está incorreta. Uma situação de encerramento de threads do usuário pode afetar o requisito de confidencialidade e pode ter como contramedida o uso de técnicas criptográficas. Então, parando aqui. Uma situação de encerramento de threads do usuário pode afetar o requisito de confidencialidade. Aqui, essa questão de encerramento de threads do usuário não é uma ameaça, primeiro, muito comum na web. Então, e também ela não está relacionada à confidencialidade dos dados. Primeiro aqui, entendendo o que são threads. Threads são sequências de instruções que podem ser executadas de forma simultânea. Então, ele permite, por exemplo, que a aplicação realize múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Se uma thread ela é encerrada, o que pode acontecer é perdas de dados, mas não afetar a confidencialidade daquela mensagem. Então, aqui também está incorreto. Ataques ativos incluem espionagem do tráfego da rede e podem causar negação de serviço. Até aqui, correto. Como contramedida, podem ser utilizados proxies web. Nesse caso aqui, o proxy ele é mais utilizado para bloqueios de sites. Por exemplo, você quer que dentro de uma empresa as pessoas não acessem sites maliciosos. Mas aqui nesse caso ele está falando de ataques ativos. E esses ataques ativos, geralmente dentro de uma rede, a gente está falando de quem vai explorar aquela rede de forma maliciosa vai verificar se existem portas dentro daquela rede que podem ser exploradas, podem ser acessadas. E tendo uma porta aberta, ele vai lá e vai fazer esse ataque ativo, por exemplo, de espionagem de tráfego dentro da rede. E para evitar com que tenham essas portas liberadas para acesso dentro dessa rede, o que é utilizado geralmente são os firewalls. Então é o firewall que vai realizar esse bloqueio dessas portas. E nesse caso não a utilização dos proxies. O proxy também pode servir, também é uma opção, mas não é a mais comum para esse tipo de bloqueio. Quem faz realmente o uso aqui, o mais comum é o uso de firewalls. E aqui, ataques passivos incluem personificação do outro usuário, alteração de mensagens em trânsito. Nesse caso aqui, esses ataques passivos é aquele em que o invasor ele não interrompe ou modifica nenhum dado que está sendo transmitido. Então aqui a gente já pega a alternativa como incorreta porque ele está falando que o ataque passivo ocorre a alteração de mensagem em trânsito. Não, ataque passivo é aquele que a pessoa vai simplesmente espionar, mas não necessariamente vai interagir e atacar aqueles dados. Então aqui o ataque passivo está mais vinculado à confidencialidade do que a questão de integridade, que são os ataques ativos realmente, que podem, por exemplo, aqui igual na alternativa anterior, que citou que pode causar, por exemplo, a negação de serviço. Então aqui a gente pega essa alternativa como incorreta
onde ele fala que ataques passivos incluem alteração de mensagens em trânsito. Isso não é verdade.